Oi, turma! Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre representação gráfica de substância pura e mistura. Vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas que possam ter ficado e abram a apostila de vocês, porque a gente vai trabalhar em cima de um exercíciozinho da apostila, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente viu o que é matéria, certo? Que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? E a matéria a gente pode dividir em substância pura, que podem ser simples ou composta, ou mistura, que aí a mistura a gente pode dividir em misturas comuns, que podem ser homogêneas ou heterogêneas, e misturas especiais, que podem ser eutética ou azeotrópica. Eu vou falar especificamente sobre cada um deles e as diferenças, tá bom? Então vamos lá. Substância pura. A substância pura ela apresenta um único tipo de molécula, ou seja, um único tipo de substância vai estar presente ali. Tá, a gente pode dividir ela entre simples e composta. As substâncias simples, elas são formadas por apenas um elemento químico. Vamos olhar o exemplo. Eu tenho aqui o exemplo do gás hélio, que é formado só por átomos de hélio. Tenho o exemplo do gás oxigênio, que é formado por apenas átomos de oxigênio, ou seja, eu represento ele por O2, eu tenho só átomos de oxigênio presentes. E a gente tem o exemplo do fósforo, que a gente representa por P4, ou seja, eu tenho 4 átomos de fósforo, um único elemento químico, independente da quantidade, tá bom? E a gente tem também as substâncias puras compostas, que são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Vamos olhar os exemplos. Aqui a gente tem o exemplo da água. A água a gente representa por H2O, ou seja, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. 2 elementos químicos diferentes são utilizados para formar uma molécula de água. Ácido clorídrico, ele é representado por HCl, ou seja, eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Dióxido de carbono, ele é representado por CO2, ou seja, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, formando a molécula do dióxido de carbono. Deu para entender a diferença entre simples e composta? Então vamos lá. Aí a gente tem como identificar uma substância pura através da sua representação gráfica. Como eu falei para vocês, os pontos de fusão e ebulição de uma substância pura, eles são constantes. Ou seja, durante o ponto de fusão e durante o ponto de ebulição, a temperatura não varia. Vamos olhar aí no caso, a gente tem o exemplo da água, que a gente tem uma curva de aquecimento da água, ou seja, eu começo uma temperatura abaixo de zero, eu começo no estado sólido, quando eu atingo o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius para a água, e quando eu atingo o ponto de ebulição, que no caso da água é 100, eu vejo que a minha temperatura ela é constante. E vamos olhar um caso de resfriamento aqui da água. Nesse caso, a minha temperatura ela está mais alta, então eu vou perdendo calor, eu vou diminuindo a minha temperatura ao longo da mudança de estado. Então eu parto do estado gasoso e vou em direção ao estado sólido. Enquanto que no aquecimento da água é o contrário, eu parto do estado sólido e vou para o estado gasoso, tá? Durante a minha mudança de estado, que nesse caso é a condensação a 100 graus Celsius e a solidificação a 0 graus Celsius, eu não tenho variação de temperatura. E reparem bem que durante todas as mudanças de estado, eu tenho 2 estados físicos da matéria presente. Na fusão, estado sólido e líquido. Na ebulição, líquido e gasoso. Na condensação, líquido e gasoso, né? E na solidificação, sólido e líquido. Então, durante a mudança de estado, eu consigo ver 2 estados físicos diferentes. Tá bom? Vamos lá. Mistura. A mistura ela apresenta 2 ou mais tipos de substâncias. A gente tem, como eu falei para vocês, misturas comuns e misturas especiais. As misturas comuns elas podem ser homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea ela apresenta uma única fase, como vocês podem observar aqui no exemplo de uma mistura de água e sal. Eu só consigo ver uma única coisa, tá? E a mistura heterogênea ela tem 2 ou mais fases, como vocês podem observar aqui no exemplo do óleo e da água. Óleo e água não se misturam, então eu consigo ver com clareza 2 fases distintas. As misturas comuns também têm uma representação gráfica. Que representação é essa? Se vocês puderem observar, a diferença de uma substância pura para uma mistura comum ou uma mistura eutética azeotrópica, ela vai estar sempre nos meus pontos de fusão e ebulição. Nesse caso, o ponto de fusão e ebulição são variáveis, ou seja, durante toda a mudança de estado, a minha temperatura ela continua a aumentar, como vocês podem observar aí pelo círculo verde, tá bom? Então, vamos lá.
Misturas especiais. As misturas especiais são eutética ou azeotrópica. A mistura eutética ela vai ter um ponto de fusão constante e um ponto de ebulição variável. Como vocês podem observar aí, ó, meu ponto de fusão ele está constante, ou seja, a temperatura não varia. Mas meu ponto de ebulição, que está marcado pelo círculo verde, ele varia, ou seja, a temperatura aumenta ao longo da mudança de estado. Enquanto que na azeotrópica é o contrário, o ponto de fusão ele é variável e o ponto de ebulição ele é constante. Vamos olhar lá, o ponto de fusão ele está variando, enquanto que meu ponto de ebulição ele é constante, a temperatura não varia ao longo dele. Então vamos agora conversar sobre o exercício da apostila? Página 15, exercício número 7. Nesse exercício eles dão pra gente um gráfico, essa é uma figura exatamente igual à da apostila de vocês. O gráfico ele mostra o comportamento de uma determinada substância, inicialmente no estado sólido. Durante o aquecimento, a 1 atm de pressão. Com base nas informações, responda as questões propostas. Então ele me dá um gráfico, ele me diz que eu inicio no estado sólido. Quando eu vou atingir meu ponto de fusão, eu vou ter dois estados, lembra? Que vão ser sólido mais líquido. Passou toda a mudança de estado, todo o sólido virou líquido, eu vou começar a aumentar a minha temperatura e vou ter só o estado líquido presente, até eu atingir o ponto de ebulição, onde eu vou ter líquido mais gasoso. Passou toda a mudança de estado, todo o líquido virou gás, passo a ter só o estado gasoso, tá? Então fizemos uma análise inicial. A letra A, ele pede para a gente identificar as temperaturas de fusão e ebulição. Então, temperatura de fusão, 35 graus. Temperatura de ebulição, 125 graus. Tá aqui a resposta para vocês. Certo? Lembrem que eu estou olhando esse é um gráfico de uma substância pura, certo? Tanto o meu ponto de fusão quanto o meu ponto de ebulição, eles são constantes. Letra B. Durante quanto tempo a substância permaneceu exclusivamente no estado líquido? Lembrem, o líquido está nesse pedacinho selecionado. Então, quanto tempo ela permaneceu? 8 minutos. Começou em 12, foi até 20, tá? Letra C. Qual o estado da substância na temperatura ambiente? A temperatura ambiente, ela tá bem aqui, ó, onde está marcadinho pela seta laranja, 25 graus Celsius. Em 25 graus Celsius eu estou no estado sólido. Lembrem lá do primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, onde eu marquei todos os estados na figura, tá? Então vamos lá, letra D. Qual o estado da substância no 10º minuto de aquecimento? Então vamos olhar lá o 10º minuto, está marcadinho aqui pela seta laranja. No 10º minuto de aquecimento eu tenho o estado sólido mais líquido. Gente, então é isso. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas e até a próxima videoaula.